Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Esta frase, carregada de um peso quase profético, não foi dita por um místico em um templo antigo, mas por um dos maiores exploradores da alma humana, Carl Gustav Jung. Ele sabia que sob a superfície de nossa mente racional existe um oceano vasto e escuro, um inconsciente que guarda roteiros, memórias e símbolos que operam nas sombras, moldando silenciosamente cada escolha, cada encontro, cada passo da nossa jornada. E o que é o déjà vu? Senão um dos mais belos e inquietantes relâmpagos que iluminam esse oceano por um instante. Pense na última vez que aconteceu. Você entra em um café numa cidade que nunca visitou, mas o aroma do café, a luz filtrada pela janela, a conversa baixa na mesa ao lado, tudo isso vibra com uma familiaridade inexplicável, quase dolorosa. Ou, no meio de uma conversa casual, um calafrio percorre sua espinha, as palavras que seu amigo está prestes a dizer, o gesto que ele fará a seguir. Você sabe o que vai acontecer, não como uma previsão, mas como uma memória, uma repetição exata de um momento que você jura nunca ter vivido. A ciência moderna nos oferece uma explicação segura e asséptica. Eles chamam isso de um atraso momentâneo no cérebro, um pequeno curto-circuito neural, onde a percepção e a memória se desincronizam por um milissegundo, um bug. Mas será que essa explicação realmente acalma a estranha ressonância que a experiência deixa em sua alma? Será que ela apaga a sensação vertiginosa de que você acabou de espiar por trás da fina cortina que chamamos de realidade? Jung nos alertou: aquilo que não trazemos à luz nos governa. E se o déjà vu não for um erro no nosso cérebro, mas uma mensagem codificada, um sinal do nosso inconsciente profundo, ou talvez de algo muito, muito mais antigo? E se, em vez de um bug aleatório, o que estamos testemunhando for um fragmento de um mapa, um roteiro que nós mesmos escrevemos em um tempo e lugar que nossa mente consciente foi instruída a esquecer? Hoje, não vamos tratar o déjà vu como uma falha, mas como uma pista, uma chave que pode abrir portas não apenas para os segredos da sua mente, mas para a própria natureza do tempo, da memória e da sua longa jornada através de múltiplas existências. A pergunta que realmente importa não é se você já viveu isso antes, mas por que o universo está permitindo que você se lembre disso exatamente agora. Para desvendar o enigma, precisamos primeiro aceitar que a explicação científica, embora correta em seu próprio campo, é como tentar entender o oceano analisando uma única gota d'água. Sim, a neurologia descreve o mecanismo, uma falha de comunicação entre o lobo temporal, nosso arquivo de memórias, e o córtex, nosso processador do presente. É como se por um milissegundo o arquivo do agora fosse salvo acidentalmente na pasta do passado. É uma explicação elegante, mas terrivelmente incompleta. Ela descreve a fiação, mas ignora a natureza da eletricidade, a centelha de consciência que vivencia o choque. É como analisar a composição química da tinta de uma obra-prima sem jamais contemplar sua beleza, seu significado ou a alma do artista. Pois o que verdadeiramente nos assombra no déjà vu não é a falha neurológica, é o sentimento que ela evoca. A sensação avassaladora de que a linearidade do tempo, essa regra de ferro que governa nossa existência, acabou de se curvar diante de nós. É uma fissura momentânea no tecido da realidade, e toda fissura, por menor que seja, nos permite espiar o que há do outro lado. É exatamente aqui, nesta fenda, que duas das mais antigas e radicais visões sobre a natureza da existência se encontram. De um lado, a hipótese da simulação, a ideia, antes restrita à ficção científica e agora debatida por físicos e filósofos, de que nosso universo é um programa de computador de complexidade inimaginável. Nesta visão, o déjà vu é exatamente o que parece: um bug, uma falha no código, uma linha de programação que é executada duas vezes, um vislumbre da engrenagem por trás do cenário. Se for isso, a sensação de familiaridade é real, porque, em um nível computacional, aquele exato conjunto de dados já foi processado. Você não está louco, você apenas notou a falha na Matrix. Do outro lado, uma explicação muito mais antiga, sussurrada em tradições místicas do Egito à Índia. A ideia de que a alma é a verdadeira viajante e a vida é uma longa jornada através de múltiplas encarnações. Nessa visão, o déjà vu não é uma falha, mas uma cicatriz na alma, um eco, uma memória residual de uma vida passada que, acionada por um gatilho emocional, energético ou geográfico, consegue romper o véu do esquecimento. O lugar, a pessoa, a situação, você já esteve ali antes.
antes. Não nesta vida, não com este corpo, mas sua alma, a passageira silenciosa dentro de você, reconhece a antiga estrada. Então qual é a verdade? Somos algoritmos em uma simulação cósmica, ou somos almas eternas em uma escola de experiências? Um bug ou um eco? Talvez a pergunta esteja errada. Talvez a resposta seja mais estranha e bela do que podemos imaginar. Vamos seguir primeiro o caminho mais antigo, a trilha do eco anímico. Para isso, precisamos reimaginar a nossa alma. Ela não é uma tela em branco e começa a ser pintada no nascimento, mas sim uma tapeçaria infinita e milenar, tecida com os fios de incontáveis vidas. Cada amor, cada perda, cada triunfo e cada lição é um fio de cor única, adicionado a essa obra-prima. Ao nascermos, um véu é colocado sobre essa tapeçaria, o que as tradições chamam de véu do esquecimento, para que possamos viver a nova experiência com total imersão, sem o peso de 1000 passados. Mas o véu não é impenetrável. Às vezes, ele se torna fino. Às vezes, ele se rasga por um instante. O que causa esses rasgos? Os místicos os chamam de gatilhos kármicos ou pontos de ressonância. Pode ser a energia de um lugar. Você caminha por uma ruela em uma cidade que nunca visitou e é subitamente invadido por uma melancolia profunda, uma saudade de um lar que sua mente não conhece, mas que seu coração insiste em lembrar. É a sua alma reconhecendo o solo onde um dia amou, lutou ou morreu. Pode ser um encontro. Você é apresentado a um estranho e no aperto de mãos, um choque de reconhecimento percorre seu corpo, olhos nos olhos, e, em uma fração de segundo, você sente uma confiança ou uma aversão que normalmente levaria anos para se formar. Não são as personalidades que se conectam, são as almas, lembrando-se de antigos pactos, de velhas dívidas ou de amores inacabados. O psiquiatra, Dr. Ian Stevenson, dedicou sua vida a investigar isso, documentando milhares de casos de crianças que se lembravam de vidas passadas com detalhes factuais impressionantes e verificáveis. Elas descreviam pessoas e lugares que não tinham como conhecer, falavam fragmentos de línguas que nunca aprenderam e identificavam cicatrizes e marcas de nascença que correspondiam a ferimentos fatais de suas supostas encarnações anteriores. Para ele, isso era a prova de que a consciência e a memória não estão presas ao cérebro. O déjà vu, nessa perspectiva, seria uma versão mais branda e espontânea desse fenômeno. Um flash, um fragmento daquela vasta memória da alma vazando para a mente consciente. Então, da próxima vez que sentir o calafrio do déjà vu, não o descarte. Respire fundo e pergunte-se: o que nesta cena está chamando a minha alma? Que fio da minha antiga tapeçaria está brilhando neste momento? A resposta pode não vir em palavras, mas em um sentimento, uma emoção que é a ponta de um fio de ouro. Um fio que, se puxado com curiosidade, pode começar a revelar o desenho inteiro. E se esse fio não nos conectar apenas ao passado, mas também ao futuro? Essa pergunta nos arranca dos templos antigos e nos lança no coração do maior e mais estranho mistério da ciência moderna, a física quântica. Em nosso mundo visível, o tempo é uma flecha, voando de forma implacável e linear do passado para o futuro. Mas no reino subatômico, o mundo real que fundamenta a nossa realidade, essa flecha se estilhaça. O tempo deixa de ser uma linha reta para se tornar um oceano de probabilidades. Passado, presente e futuro coexistem como um campo de infinitas potencialidades, e é o ato de observar o foco da nossa consciência que colapsa uma dessas possibilidades na realidade sólida que experienciamos. Agora, segure essa ideia e aplique-a à sua vida. E se a sua jornada não for uma estrada sendo construída em tempo real, mas um rio com um curso principal já traçado, um caminho de maior probabilidade que sua alma, em algum nível, escolheu navegar? E se, em certos momentos de sensibilidade aguçada, ou talvez durante o sono, quando a mente lógica se aquieta, sua consciência conseguisse saltar alguns segundos à frente nesse rio? E se por um breve instante você pudesse sentir a correnteza, ver a próxima curva da margem antes de chegar lá? O que você sentiria ao retornar ao fluxo normal do presente? Você viveria aquele momento com uma estranha e inabalável sensação de familiaridade. Você saberia o que viria a seguir, não por ter vivido aquilo em uma vida passada, mas porque, em algum nível de seu ser, você acabou de pré-visualizar seu próprio futuro. O déjà vu, nesta visão, não seria um eco do passado, mas um spoiler do universo, um vislumbre do caminho mais provável que sua consciência está trilhando. A sensação de já ter vivido seria, na verdade, a sensação de já ter lido a próxima página do roteiro. Essa teoria nos transforma de meros atores em nossa vida para algo muito mais profundo. Ela ecoa o famoso problema da medição na física quântica, que sugere que a realidade só se torna definida quando a
observamos. Será o déjà vu um lapso nesse processo? Um momento em que vemos a renderização da realidade acontecendo ao vivo? E aqui, a revelação se torna ainda mais vertiginosa. E se as vidas passadas e os futuros prováveis não forem coisas diferentes? E se todas as versões de você, do passado, do futuro, de outras linhas do tempo, estiverem existindo agora, como notas em uma sinfonia cósmica, e o déjà vu por o som raro e belo de todas essas notas entrando em perfeita harmonia por um único instante? Aqui está a revelação que conecta tudo. E se o bug na Matrix e o eco da alma forem a mesma coisa? E se a nossa linguagem, forjada na prisão do tempo linear, for a única barreira que nos faz enxergar essas duas ideias como opostas? A física quântica nos ensina que uma única partícula pode existir em múltiplos lugares ao mesmo tempo, em um estado de pura potencialidade. E se a sua consciência, a sua alma, operar sob as mesmas leis fundamentais do universo? E se reencarnação não for um processo sequencial de viver, morrer e renascer, um após o outro, como contas sendo enfiadas em um colar? E se todas as suas vidas, passadas, futuras e as que poderiam ter sido, estiverem acontecendo simultaneamente, neste exato momento, em diferentes frequências da realidade, como infinitas estações de rádio, transmitindo no mesmo espaço? Nesta visão espetacular, sua alma não é um único ponto de luz viajando no tempo. É um sol, uma consciência central, que alguns chamam de eu superior, que projeta incontáveis raios de si mesma para viver todas as experiências possíveis, em paralelo. Cada vida é um desses raios. Você, ouvindo minha voz agora, é um desses raios de experiência. E o déjà vu, ele é o momento mágico da interferência construtiva. É o instante em que dois ou mais desses raios, duas ou mais de suas vidas paralelas, cruzam um nó de experiência tão fundamental, uma lição tão crucial, que suas realidades se alinham e vibram em uníssono. A sensação de familiaridade, então, não é uma memória do passado, nem uma prévia do futuro. É uma ressonância do agora eterno. É a sua consciência atual sentindo a experiência de outro você, que está passando por uma situação análoga em outra dimensão. Você entra naquele café e seu coração dispara, porque um outro você, em outra linha do tempo, talvez tenha pedido alguém em casamento ali. Você reconhece o olhar daquele estranho, porque, em outra existência, ele foi seu irmão, seu rival, seu mestre. O déjà vu deixa de ser um fenômeno passivo e se torna um sinal ativo de alinhamento kármico. É o universo sussurrando diretamente para você. Preste atenção. Isto é importante. Você já esteve nesta encruzilhada antes, em outras formas, em outros tempos. A escolha que você fizer agora ecoará através de todas as suas versões. Isso muda tudo, não é mesmo? O déjà vu não é mais sobre o que já foi ou o que será. É sobre os padrões que sua alma está tentando resolver, aqui e agora, através de múltiplas frentes. A pergunta final é: se podemos sentir esses ecos, será que podemos aprender a ouvir a sinfonia inteira? Ouvir a sinfonia inteira não exige rituais complexos ou textos antigos. Exige algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil. Uma mudança radical de percepção. Exige que da próxima vez que a onda do déjà vu o inundar, você não a descarte como um truque da mente. Em vez disso, você deve fazer o oposto. Pare, respire fundo, mergulhe de cabeça naquele instante, pois ele não é uma falha, ele é um portal. Aquele momento é um ponto de convergência, uma encruzilhada sagrada onde múltiplos vocês estão parados, de mãos dadas através do véu, enfrentando a mesma escolha, a mesma lição, a mesma verdade. Naquele momento de silêncio, pergunte ao seu coração: qual é a emoção que vive por trás da familiaridade? É uma alegria antiga? Um medo sem nome? Uma saudade profunda? Qual é o padrão que o universo está me mostrando, de novo e de novo, em diferentes palcos cósmicos? O déjà vu é o seu eu superior, chamando sua própria atenção para os momentos que realmente definem sua jornada. É um marcador de página divino, inserido nos capítulos mais cruciais do livro da sua alma. É a prova de que você nunca está sozinho em suas lutas. Você tem o conselho e a experiência de uma legião de outras versões de si mesmo, todas aprendendo a mesma canção, em tons diferentes. Então, não é um bug na Matrix. É uma feature da consciência.
consciência. Não é um eco de um passado morto. É a ressonância de um presente vivo, pulsante e multidimensional. É a sua própria alma, vasta e eterna, batendo suavemente à porta da sua mente finita, para lembrá-lo de que você é infinitamente maior do que a pequena história que conta a si mesmo todos os dias. O déjà vu é o presente que o inconsciente lhe dá, a chance de ver o destino antes que ele aconteça. É a chance de ver o roteiro e, com consciência, finalmente escolher reescrever o seu próprio final. Portanto, da próxima vez que a realidade tropeçar e o familiar o visitar como um velho amigo esquecido, não tenha medo. Sorria, você não está quebrando, você está apenas despertando.